Boa noite, queridos irmãos, a mais um culto de oração. Este é o nosso último culto de oração do mês de setembro. Hoje também vamos encerrar a série As Bem-aventuranças, já, o último estudo. E eu, durante o culto, vou falar sobre a nova série que logo na semana que vem eu terei o privilégio de começar com vocês. Que bom que você está aqui para esse tempo de oração. É tão precioso ter a sua presença, da sua família em oração conosco. Eu quero ler poucos versículos lá em Abacuque capítulo 3, verso 17 a 19, que diz: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Amém? Essa é uma verdade na qual nós cremos, que no meio das lutas, momento em que pode até faltar algo que desejamos, momento de crise econômica, seja o que for, nesse momento também, nós confiamos no Senhor Deus e a nossa alegria está posta no Senhor. Eu convido você a cantar agora com a equipe de música, louvando a Deus, logo na abertura deste culto. Seu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostra ao mundo a tua vitória. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, tem refúgio em nós.
Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegra-te. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Nós teremos agora o nosso primeiro período de oração, primeiros 5 minutos de oração. Os motivos aparecem aí na tela e eu queria que você, especialmente hoje, além desses motivos, vamos orar por famílias que têm enfrentado enfermidades nesses dias. Eu sei que se você participa de algum grupo de oração da igreja, tem orado por irmãos que têm tido os seus pais, irmãos, familiares com a Covid-19, e eu quero pedir que você esteja orando. E por outras pessoas enfermas que você conhece, que você já tem orado, ore agora também por essas pessoas nesse tempo de oração.
Nós vamos agora ter o privilégio de ouvir mais uma vez o pastor Manuel Pedro. Ele termina hoje uma série, várias semanas seguidas, 9 semanas, pelos meus cálculos, falando sobre as bem-aventuranças, Mateus 5. Eu fui muito abençoado pela palavra profundamente devocional, piedosa, do nosso querido pastor Manuel. E ele vai nos abençoar com essa última série. Já pedi para que ele preparasse uma nova série para o futuro, que no futuro quero novamente convidá-lo para estar durante algumas semanas conosco aqui. Pastor Manuel, obrigado por sua dedicação, por esses estudos que falaram do caráter do cristão. E a todos nós abençoe. Que Deus te abençoe mais uma vez hoje à noite. Boa noite, meus queridos irmãos. Chegamos, pela graça do nosso Pai Celestial, na última bem-aventurança. Com a permissão do Senhor, foram 2 meses juntos, nas quintas-feiras, compartilhando os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, ali no monte com os seus discípulos. E nos sentimos também nessa caminhada, junto a esses discípulos, ouvindo o Senhor falar conosco. Vamos à última hoje, e muito preciosa, já que depois de falarmos sobre os pacificadores, vamos falar sobre os perseguidos. Me parece aqui uma contradição, né? Pacificadores, perseguidos. Mas podemos perceber que quanto mais semelhantes do nosso Senhor Jesus Cristo nos tornamos, mais semelhantes também somos naquilo que fizeram com o nosso Senhor, fazendo conosco também. É o que essa bem-aventurança nos leva a refletir. Permite-me, então, ler com os irmãos o texto que Jesus traz aqui para nós, nessa noite. Mateus 5, versos 10 a 12. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no Senhor é grande. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. É normal, é muito normal termos um desejo de autopreservação. E um dos principais impulsos para a nossa vida é exatamente isso, a autopreservação. Muitos de nós, como alguém já frisou certa vez, em face da oposição ou da perseguição, são tentados a ocultar aquilo que possa acarretar a autopreservação e as perseguições que vamos tendo em nossa vida. Nosso Senhor previu isto nas bem-aventuranças que acabamos de ler nesse momento. Alguém fez o seguinte comentário sobre isso e creio ser algo muito precioso e importante para a nossa vida. Nosso Deus eterno, no curso das bem-aventuranças, pronunciou a bênção sobre os humildes, sobre os que choram, sobre os submissos, sobre os que têm paixão pela santidade, sobre os benignos, os justos e sobre também os que promovem a reconciliação dos alienados de Deus. Porém, essa pessoa faz a seguinte afirmação: nosso Senhor reservou uma bênção dupla para os perseguidos. E ao examinarmos essa característica que Jesus traz aqui para nós somos levados e conduzidos nessa noite à disposição de nos colocarmos ao lado de Jesus em face à perseguição e à oposição. Quero fazer a seguinte afirmação
para os irmãos nessa noite. A perseguição é simplesmente o conflito entre os dois sistemas de valores irreconciliáveis. A perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Quero levá-los juntamente comigo a observarmos alguns motivos sobre esses conflitos que aqui estamos compartilhando. E o primeiro conflito com respeito à perseguição como simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis é pelo fato do verdadeiro crente não ser deste mundo. Observem comigo o que diz João 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Quero frisar essa primeira frase que Jesus aqui traz no início desse verso. Se fosseis do mundo. O que Jesus está querendo realmente dizer com isso é que se extraíssemos do mundo os valores para a nossa vida ou os padrões que esse mundo traz para a nossa vida, se modelássemos a nossa conduta segundo os padrões que esse mundo nos traz, e se também recebêssemos inspiração desse mundo para a nossa vida, para o nosso modo de viver, o mundo nos aprovaria. Porque nós haveríamos de estar dentro da unidade que esse mundo traz nesse padrão que está sendo estabelecido. Mas, ao contrário, aquele que recebeu a dádiva da graça da salvação é agora uma nova vida, que traz também com essa nova vida um novo padrão. E isso o mundo não entende. Por isso, como disse o Dr. Dwight Pentecoste, o mundo não pode entender o cristão, seu modo de vida, as suas reações, os seus sentimentos, o seu modo de ver e entender os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Como disse então esse homem, isso torna para o mundo algo confuso. E começa então a surgir dentro desse mundo um ódio pelo princípio de vida que nós estabelecemos. Deixando o sistema do mundo e aceitando o próprio padrão da palavra de Deus, o que estamos dizendo a esse mundo é o seguinte: encontrei em Cristo algo superior a tudo quanto tens. Está totalmente abolindo esse padrão, recusando esse padrão, não aceitando mais esse padrão que o mundo oferece, ou esses padrões que esse mundo oferece para a nossa vida, rejeitando completamente e então aceitando o padrão que Deus estabelece em sua palavra. Ao pensar nesse primeiro motivo, eu quero dizer que, não podendo entender o porquê do crente fazer isso ou agir desse modo, o mundo o odeia. E este é então o primeiro grande motivo, o primeiro importante motivo pelo qual o crente em Cristo Jesus é perseguido, sofre essa questão da perseguição. O segundo motivo que quero ainda compartilhar com os irmãos sobre a perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. É como o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou nesse texto. Se fizeram com Jesus e odiaram a Jesus
e perseguiram a Jesus, da maneira como está relatado nas Escrituras, logo, todo aquele que seguir terá a mesma oposição. Bonhoeffer, ele foi preso, torturado e executado em 1945 pelo próprio sistema de vida dele, contrário exatamente ao seu contexto em que ele vivia. E ele escreveu certa vez algo muito importante com respeito a essa questão aqui. E aqui ele escreve exatamente o que ele sente e o que ele vive. Ele disse o seguinte: o sofrimento é a característica dos seguidores de Cristo. O discípulo não está acima do seu mestre. O discípulo é pássio passiva, a afirmação dele. E sofrimento, disse ele, é obrigatório. O discipulado é a união com Cristo sofredor. E ele termina dizendo: por isso, nada há de estranho no sofrimento do cristão. Antes, é graça e alegria. Parece contraditório pensarmos em sofrimento, aonde ele traz para nós, ou reproduz em nós, ou como resultado desse sofrimento, há em nós graça e alegria. Mas é exatamente isso. É exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo nos diz. E ele mesmo fala isso quando escreve, quando relata, e João escreve isso, em João 15, 20, dizendo o seguinte: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Jesus Cristo deixou bem claro para nós que quando ele fisicamente esteve nesse mundo há mais de 2000 anos atrás, os resultados da sua vinda ao mundo são aí para nós, está registrados, são muito reais. E continuam sendo reais, e continuam sendo tão próximo de nós, mesmo depois dele ter partido há tantos anos, e parece que ele acabou de ascender aos céus hoje, bem próximo de nós aqui. E alguém disse que o ódio que o mundo lhe voltou no dia da sua crucificação é tão forte hoje como naquele tempo. Tão forte porque é exatamente isso que a igreja, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, tem sentido quando ela assume o caráter, assume a semelhança do Senhor Jesus Cristo nos seus atos, nas suas ações, na prática do cristianismo em sua vida. Portanto, meus queridos, o ódio do mundo contra o verdadeiro crente não chega a ser tão grande quanto o ódio contra o Senhor Jesus Cristo. E enquanto o mundo não for, e alguém fez essa afirmação com muita propriedade, enquanto o mundo não for, afinal, julgado pela volta de Jesus Cristo, o grande juiz, continuará a odiá-lo e aos que o seguem. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome. Meus amados, quando nós voltamos um pouco atrás, no início da nossa caminhada aqui na reflexão sobre as bem-aventuranças do nosso Senhor Jesus Cristo, nós montamos um quadro, e eu creio que você deva ter montado esse quadro na sua mente enquanto caminhávamos juntos nesses nossos estudos. E o quadro é sentado lá, ao pé do monte, olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele compartilhando conosco a felicidade, aonde reside a verdadeira felicidade do discípulo do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, quando fala bem-aventurados, felizes vocês serão,
quando verdadeiramente forem humildes de espírito, quando chorarem pelos seus pecados, pelos pecados dos outros, quando agirem com mansidão, quando forem pacificadores, terem fome da justiça de Deus, buscar a santidade com o coração aberto, buscar com intensidade essa santidade, o Senhor diz então, serão mais felizes ainda, porque fazendo tudo isso, o resultado de tudo isso na sua vida será a perseguição, e isso vai caracterizar-nos como verdadeiros discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor está dizendo para nós nessa noite que nós não devemos simplesmente ignorar todo o sofrimento que passamos por causa da justiça e do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos sim louvar a Deus, agradecer por isso, porque isso caracteriza em nós um discipulado perfeito, pleno e completo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, estamos realmente no caminho do nosso Senhor. Isso é maravilhoso, extremamente maravilhoso. É isso exatamente que passa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas me deixe ainda trazer para os irmãos um terceiro motivo em que a perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconhecíveis. E esse motivo é porque o verdadeiro crente é a luz do mundo. Aqui está o sentido real da nossa existência aqui nesse mundo. Quando o Senhor, na sua oração, diz: não quero que os tire do mundo, mas que o livre do maligno, de toda a maldade que o inimigo possa ter diante de nós, porque nós temos uma missão como povo do Senhor, nós temos uma missão como uma agência do reino de Deus, nós temos uma missão como corpo de Cristo, sermos luz nesse mundo. E essa luz vem exatamente do Senhor em nós. A perseguição, frisando novamente isso, a perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas irreconciliáveis. Por quê? Porque qualquer pessoa que entra em comunhão com Jesus tem de passar por uma reavaliação dos seus valores. E os valores começam a ser transformados. Aqueles valores que vieram das trevas, que não têm sentido, esses valores são dissipados. E os valores que vêm da luz ocupam o nosso lugar. Jesus nos diz que, como verdadeiros crentes, com esses valores sendo transformados em nós, colocados dentro de nós, somos verdadeiros crentes, que somos, então, luz do mundo e sal da terra. Esta é, na essência, a raiz da questão, a raiz do problema. Jesus Cristo veio ao mundo como luz, e a luz dissipa as trevas. A luz expulsa as trevas quando os homens nelas vivem e se aproximam dela. E aí está a reação do mundo. A reação do mundo é trevas. A reação do mundo é rejeitar o padrão que a luz traz. Mas vejam só que João 15, 22 diz: se eu não viera, neles houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. É para isso que a igreja existe. A igreja existe exatamente para continuar isso que Jesus veio fazer. Manifestar através da sua luz as trevas do pecado. E a igreja está no mundo exatamente para isso. Ela está para manifestar a luz que revela, o brilhar essa luz que revela o pecado. Mas quando assim ela o está fazendo, ela pode esperar que, como fizeram com o Senhor, como odiaram o Senhor exatamente por trazer à tona essa questão do pecado, vão fazer assim com a igreja do Senhor. Somos perseguidos. Talvez aqui no nosso país não haja uma perseguição física, mas
continuamos na nossa vida com Cristo sendo perseguidos pelo grande inimigo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos perseguidos também por a natureza que ainda nós temos e que tenta em alguns momentos prevalecer. Mas o Senhor nos dá essa certeza de que nós receberemos o galardão de tudo isso, a recompensa, vamos dizer assim, de tudo isso que aqui estamos passando. Alguém disse que Jesus é a nossa maior demonstração de justiça e santidade. Antes de vir ao mundo, o homem jamais haveria visto tal demonstração de santidade e justiça. E o Dr. Duarte Pentecoste traz uma frase diante disso muito interessante. Ele diz assim: os homens olhavam uns para os outros e viam o pecado. Nunca tinham visto alguém que fosse absolutamente santo e justo. Viram isso com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Igreja de Cristo, em obediência ao Senhor e vivendo segundo os ensinamentos de Cristo, manifesta exatamente no seu viver essa santidade. Porque ela se desenvolve, o limpo de coração. Então, a bem-aventurança do limpo, o limpo de coração, essa bem-aventurança, os limpos de coração, são aqueles que estão vivendo intensamente essa santificação. Cristo, quando veio ao mundo, revelou o que é santidade e o que a santidade de Deus exige. Os homens já não poderiam e nem podem, no contexto nosso, desculpar-se do seu pecado, alegando nunca terem visto demonstração da santidade. A igreja está demonstrando isso. Que papel maravilhoso, meus queridos irmãos. Eu gostaria que nós pudéssemos pensar com seriedade nisso. Que papel maravilhoso, que atividade maravilhosa a igreja do Senhor Jesus Cristo tem nesse mundo. É manifestar a verdadeira santidade. A essência da santidade em Cristo Jesus, como o nosso Senhor Jesus Cristo assim o fez. Permita-me citar novamente o Dr. Duarte Pentecoste. Ele diz: mas em vez de amar aquele que revelou o que é a justiça, em vez de voltar-se para ele por fé, a fim de receberem a justiça divina, rejeitaram para que as trevas prevalecessem, porque amaram mais as trevas do que a luz, e odiaram aquele que os convenceu do seu pecado. Quando Jesus descreve aqui nesse texto que li com os irmãos de Mateus 5,10, descreve as características do justo, realmente ele está dizendo que quando o homem é transformado pela fé em Jesus Cristo, o mundo não pode deixá-lo de odiar. O mundo jamais vai aprová-lo, nem recomendá-lo, nem moldará sua conduta de acordo com ele. O que o mundo fará diante da igreja que prevalece no sentido de estar firme na sua conduta e no seu comprometimento com o Senhor, o mundo dirá mentiras contra a igreja de Cristo. E o Senhor diz que tudo isso, por minha causa, mentirão e dirão todo mal contra vós. Os seguidores de Cristo podem esperar perseguição física e até mesmo a morte. Foi sobre isso que o Senhor Jesus Cristo pronunciou essa dupla bênção. Essa dupla bênção que nós vimos aqui no texto. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, disse ele, e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós.
Bem, preste bem atenção, e eu creio que vocês estão prestando bem atenção no que estou querendo afirmar aqui dentro da palavra do Senhor. Ele disse: alegrai-vos e exultai diante disso que está acontecendo, porque a recompensa está no céu. Ela está lá, preparada para a sua igreja, no momento em que ela for elevada aos céus pelo Senhor. Então, meus queridos, se somos perseguidos hoje, pertencemos ao que alguém falou certa vez, pertencemos a uma nobre sucessão. Estamos sofrendo, disse ele, por minha causa, no verso 11, por causa da nossa lealdade para com ele e para com seus padrões de verdade e justiça. Dr. John Stott, no seu livro Sermão do Monte, ele tem uma frase sobre isso marcante. Ele disse assim: os ferimentos e contusões são medalhas de honra do verdadeiro cristão. Eu creio que nós podemos evitar a perseguição. Não digo que isso seja bom, mas podemos evitar a perseguição. E não é tão difícil fazermos isso. Mas devemos lembrar que o nosso Senhor disse: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos do Senhor. Eu quero terminar, meus queridos irmãos, com 3 afirmações aqui importantes para nós, diante desses 2 meses juntos, pela graça do nosso Pai Celestial, compartilhando e refletindo sobre esses ensinamentos do Senhor. Primeira afirmação: aprendamos quão inteiramente contrário são os princípios desse mundo, com respeito aos princípios ensinados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo menospreza as próprias virtudes que nosso Senhor Jesus Cristo exaltou. A segunda afirmação: aprendamos da mesma forma quão tristemente diferentes da vida prática de muitos professos cristãos são os ensinos de Jesus Cristo. Há uma pergunta que aqui nessa afirmação podemos fazê-la. Onde encontraremos entre os que frequentam os cultos nas igrejas locais homens e mulheres que se esforçam por viver segundo os padrões acerca dos quais acabamos de compartilhar? Refletindo ainda nessa questão, deixe-me fazer a terceira afirmação. Aprendamos quão santos e espirituais todos os crentes deveriam ser. O cristianismo é eminentemente uma religião prática. Se quisermos saber o que é uma vida santa, devemos considerar então, com frequência, quem são aqueles a quem Jesus chamou de bem-aventurados. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque serão atendidos pelo Senhor. Passarão zombarias, risos, serão desprezados e sofrerão abusos somente porque se esforçam por viver como verdadeiros crentes. Bem-aventurados são todos os tais. Esses bebem do mesmo cálice de que o Mestre bebeu. Eles o estão confessando perante os homens, e ele, por sua vez, haverá de confessá-los perante Deus Pai e os anjos no último dia. Grande é o galardão da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe com essa expressão, que Deus nos abençoe com essa palavra, para a honra e glória dele. Amém. Nós vamos ter mais um tempo de oração e hoje nós temos o privilégio de ter alguns pastores conosco, o pastor Manuel, o pastor Ricardo, o pastor Kleber e eu estarei orando
por vocês agora, você nos acompanha, nós não vemos a hora de poder ter mais irmãos aqui conosco, mas nesse momento você está sendo abençoado, podendo concordar e orar junto com os pastores que estão aqui durante a semana e podem orar. Então, queridos, acompanhe agora cada um dos pastores e eu termino também com uma oração. Pai eterno, eu quero nesse momento colocar diante de Ti a liderança e os ministérios aqui da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a nossa igreja, Igreja Batista no Cambuí. Ao colocar na Tua presença, nós o fazemos, Senhor, porque necessitamos da Tua sabedoria, da Tua intervenção, da Tua orientação. Declaramos assim toda a nossa incompetência e a necessidade que dependemos constantemente de Ti. Nada podemos fazer se de Ti não recebermos, se de Ti não formos orientados. Por isso, ó Pai, coloca as Tuas mãos de amparo, de proteção, de bondade, as Tuas mãos de orientação sobre os líderes da nossa igreja, sobre os líderes dos ministérios, para que todos, recebendo a sabedoria do Senhor, em harmonia contigo, com Tua palavra, Senhor Deus, desenvolvam aqui no seio da Tua igreja aquilo que o Senhor tem habilitado cada um a fazê-lo. Que a graça do Senhor esteja presente em suas vidas, munindo-os, ó Pai, de todo o poder, de toda a direção do Senhor, que eles sejam guardados de todo o mal e que assim nós, como igreja, numa unidade, possamos sentir os efeitos da ação do Senhor através dos líderes e através dos ministérios que aqui o Senhor tem permitido. Tudo isso nós oramos, Senhor, e agradecemos e devotamos toda a honra dada ao Senhor e oramos assim no nome precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pai de amor, nós queremos colocar nas Tuas mãos todos os nossos missionários conveniados. Cada um, Senhor, tem os seus pormenores, cada particularidade que nós desconhecemos, mas o Teu Santo Espírito conhece. Colocamos a vida e a família de cada unidade missionária e colocamos também o seu ministério nas Tuas mãos. Esteja, Senhor, abrindo as portas para que o ministério flua neste novo tempo, pois há tantos desafios, mas há tantas oportunidades. Nós pedimos, Senhor, que esteja não apenas guardando a sua saúde física, mas também guardando-os dos ataques do maligno, para que eles possam permanecer firmes e avançar no propósito de espalhar as boas novas de Jesus. Pai, também nós lembramos de todos os esforços evangelísticos, não apenas daqueles que estão na linha de frente missionária, mas também de cada membro desta igreja, cada um de nós que também fomos chamados pelo Teu nome como seus filhos para propagarmos o Evangelho no contexto onde cada um de nós estamos, Pai. Nós também pedimos, Senhor, pela minha visão que daqui para frente irá se desenrolar em termos de alcançar pessoas novas, usando mecanismos e ferramentas de plataformas virtuais, de outras maneiras, onde nós poderemos alcançar novas vidas com o Evangelho de Jesus Cristo e ter o privilégio de vê-las entregando as suas vidas a Jesus. Use a cada um de nós, nos dê visão, nos dê capacitação e vá na nossa frente abrindo as portas, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, bendito, maravilhoso, obrigado pelo privilégio que temos de poder falar contigo. O Senhor nos deu esta honra através de Jesus, que abriu um caminho vivo e novo, pelo qual nós temos acesso a Ti. E nós unimos agora a nossa fé para pedir pelas famílias da nossa igreja. Pedimos que Tu as fortaleça na Tua palavra. Senhor Deus, quantas e quantas vezes nós corremos grandes riscos
de tropeçar dentro da nossa própria casa, de cairmos em pecado dentro dos nossos lares, por não estarmos firmes na tua palavra. Mas eu quero pedir agora, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor coloque no coração de cada marido, de cada esposa, de cada filho, seja criança, seja adolescente, seja jovem, de cada vovô, de cada vovó, de cada tio, de cada tia, um amor pela tua palavra, sede pela tua palavra, para que busquem ao Senhor através da tua palavra, para que também amem a oração e assim possam fortalecer-se no Senhor, na força do teu poder, querido Deus, e viverem como famílias ajustadas, equilibradas, sendo visitadas pelo Senhor. Abençoa os casamentos, Pai, das famílias da nossa igreja. Que sejam casamentos sólidos, Senhor. Nós sabemos que o inimigo trabalha incessantemente para roubar a alegria e a felicidade dos casais. Quantos casais têm pensado em divórcio? Quantos casais têm sofrido, Senhor Deus, porque os seus corações estão amargurados por causa de seus casamentos. Mas eu quero pedir agora, em nome de Jesus, que haja um suprimento vindo do céu, de renovo no coração destes irmãos, dessas irmãs, que seus casamentos, mesmo aqueles que não percebem os ataques neste momento de suas vidas, mas que igualmente sejam fortalecidos pelo Senhor. Ó Deus bendito, fortalece os nossos lares, porque nós cremos e reconhecemos que uma igreja forte é feita de lares fortes. De lares fortes, de casamento fortes e saudáveis. E que seja assim na IBC, querido Deus. E que através da nossa igreja, muitos outros casais, muitas outras famílias sejam atraídos pelo Senhor e para o Senhor, para que experimentem o melhor da vida, que é aquilo que encontramos na Tua graça. Assim nós oramos, assim nós pedimos, Pai bendito, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus de amor, eu quero te louvar pelo privilégio do culto de hoje à noite. E os meus colegas pastores aqui já oraram por alguns motivos, e eu quero agora clamar, Pai, para que o Senhor abençoe as faixas etárias da nossa igreja. Abençoe o trabalho do IBC Kids, abençoe o trabalho com juniores, abençoe o trabalho com a juventude, Pai querido, abençoe o trabalho com adolescentes, abençoe essa nova geração e que eles possam continuar a ouvir a Tua palavra. Eu quero te louvar por cada líder, irmão e irmã, que carinhosamente tem investido. Quantos voluntários trabalhando no IBC Kids, quantos voluntários com juniores, com adolescentes e com jovens. Eu quero pedir que o Senhor dê a bênção a eles. Nós investimos nessa nova geração, Pai, porque sabemos que é tão estratégico, que se eles forem firmes na fé, nesta fase da vida, serão adultos também fiéis ao Senhor. Queremos investir nisso e nos abençoa. E abençoa líderes e professores dessa faixa etária. Que nós possamos investir em suas vidas e que as nossas crianças, juniores, jovens e adolescentes, sejam uma geração fiel ao Senhor. É a minha oração agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos chegando ao final de mais um culto, mas antes de encerrar e cantarmos a última música, eu quero fazer um convite a você. Próxima semana, próxima quinta-feira, dia 1º de outubro, eu inicio uma nova série de estudos missionários. O mês de outubro será o mês de missões nacionais. O tema deste ano da campanha de missões nacionais é Porque Ele me amou. Falando de Deus e seu amor por nós. E você vai ter a oportunidade de quinta-feira ouvir testemunhos de missionários, vai poder orar pelos motivos missionários dos desafios de todo o Brasil, orar pelas Cristolândias, orar pelo trabalho no sertão, pelo trabalho entre os indígenas, o trabalho com crianças e tantas outras áreas, muito material que a gente não tem tempo de passar aos domingos aqui. Nós vamos ter um tempo especial a cada quinta-feira do mês de outubro até o final do mês,
orando e aprendendo sobre missões. Então, eu quero convidar você para estar conosco aqui na próxima quinta-feira, domingo de manhã. Convido você, eu estarei encerrando a série Renove Sua Esperança em 1 Pedro, e à noite é o encerramento da série Eu Amo Minha Igreja. Então, esteja conosco de manhã e à noite no próximo domingo e próxima quinta-feira. Eu aguardo você. Que Deus te dê uma excelente noite, que Deus te abençoe e vamos encerrar cantando ao Senhor. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te conhecer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te conhecer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti,